sistema cardiovascular, ou mais especificamente dos órgãos do sistema circulatório, né, a gente tem que entender primeiramente a localização de um dos principais órgãos desse sistema, que é o coração. O coração ele se localiza numa região chamada mediastino, beleza? O coração ele não fica voltado para o lado, ele não se localiza no lado esquerdo do nosso peito, né? O coração ele se localiza no centro, beleza? E ele fica levemente voltado à esquerda, né? E o coração ele tem uma estrutura, né, muito importante, que é o ápice dele, né? E o ápice dele é exatamente essa região aqui. Então, o ápice do coração ele fica ali voltado para o lado esquerdo. E isso dá a impressão de que o coração ele fica no lado esquerdo, mas não é exatamente assim. Beleza? Bom, analisando o coração de forma mais individual, né? Bom, o coração ele vai apresentar, né, artérias e veias, né, de grande calibre na sua região, no caso naquelas regiões superiores dele, e também na região inferior dele ali, no caso a veia cava inferior. Basicamente, na parte mais superior dele, ele vai ter aqui o tronco pulmonar, aqui é a artéria aorta, mais especificamente a parte ascendente, aqui o arco da aorta, aqui a gente vai ter o tronco pulmonar. O tronco pulmonar ele realiza uma divisão, ele se bifurca, e essa bifurcação dá origem a duas artérias, que são as artérias pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, beleza? Elas são duas porque elas se dirigem até os pulmões, e aí leva o sangue, basicamente um sangue desoxigenado para o coração para ele ser oxigenado, beleza? E lá ocorre a hematose pulmonar, que depois eu vou explicar, beleza? Eu estou mostrando primeiro a imagem, mas o ponto mais importante aqui vai ser depois, quando eu for desenhar, que é melhor. Aqui no coração também a gente vai ter a veia cava superior e veia cava inferior, beleza? A veia cava superior ela vai receber o sangue da cabeça e das extremidades superiores, e a veia cava inferior do tronco e das extremidades inferiores, beleza? A aorta ela vai ter duas porções, beleza? A aorta ela vai ter a porção aqui ascendente, na verdade três, né? A porção ascendente da aorta, o seu arco, o arco da aorta aqui, e ela vai ter uma parte descendente, beleza? Óbvio, essas extremidades aqui tem um nome cada uma delas, né? Essas extremidades não, né? Essas artérias elas possuem nome, beleza? E eu vou falar o nome delas. Esse aqui é o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico ele se ramifica depois em duas artérias, que eu vou falar o nome, mas primeiro você tem que saber que isso é o tronco braquiocefálico. Isso aqui, ó, é a artéria carótida comum esquerda, e essa aqui é a artéria subclávia esquerda, beleza? E o que acontece? Basicamente o tronco pulmonar, esse tronco braquiocefálico, ele vai se ramificar em duas artérias, que é a artéria carótida comum direita e aqui, né, a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita, beleza? Essa porção, né, da artéria aorta, ela vai levar sangue para a cabeça e para as extremidades superiores, e a parte ascendente, ou descendente dela, desculpa, e a parte descendente dela vai levar sangue para o tronco, né, e para as extremidades inferiores, beleza? Agora eu vou começar... e faltou uma estrutura ainda. Uma estrutura não, 4. Basicamente são as veias pulmonares. A gente tem duas veias pulmonares de um lado e duas veias pulmonares do outro lado do coração, beleza? Essas veias pulmonares elas vão ter a função de trazer o sangue oxigenado dos pulmões para dentro do coração, para dentro mais especificamente para dentro do átrio esquerdo, beleza? E essas veias pulmonares elas vão ser duas, que não falei, duas de cada lado. E aí a gente vai ter veias pulmonares que vão ser as
esquerdas e as veias pulmonares direitas. Por quê? Porque a gente tem dois pulmões. Dois pulmões não, né? A gente vai ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo, beleza? Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma outra aqui. Duas veias pulmonares esquerdas, veias pulmonares direitas, todas elas desembocando no átrio esquerdo, beleza? Que aí vai jogar pro ventrículo, o ventrículo vai jogar no caso, vai injetar o sangue para a artéria aorta, beleza? Bom, eu vou fazer aqui o coração, né? Vou fazer o coração aqui, né? Só um desenho esquemático mesmo, pra gente... Meu Deus do céu, ficou horrível. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer um desenhozinho só esquemático mesmo do coração aqui, né? Ficou com uma batata, mas beleza, dá pra gente aprender. Bom, o coração ele é formado por 4 câmaras, né? No caso, os átrios e os ventrículos, beleza? Ai, cara, sou ruim de desenho, velho. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí, beleza. A gente vai ter os ventrículos e os átrios, beleza? A gente vai ter 2 átrios aqui e aqui. E a gente vai ter 2 ventrículos aqui e aqui, beleza? Bom, então aqui a gente vai ter... Vou apagar essas setas e vou escrever. Aqui a gente vai ter o átrio direito. Aqui o átrio esquerdo. Aqui a gente vai ter o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, beleza? Isso eu não vou apagar não, isso eu vou manter. Como é que... Não sei nem usar esse negócio aqui. É pincel? Eu acho que era pincel que eu tava usando. É pincel. Aí beleza. Bom, sobre circulação, né? Basicamente, o coração é como se ele fosse dividido em 2, assim. Vai ter o coração direito e o coração esquerdo. A gente imagina isso. Por quê? Porque a parte direita do coração ela é mais responsável pela circulação pulmonar. E a parte esquerda pela circulação sistêmica. O que acontece? Você lembra que eu mostrei lá que a gente tem a veia cava superior e veia cava inferior? Que vai chegar mais ou menos por aqui assim, né? Todas as duas desembocando no átrio direito. Então, essas veias, elas trazem, na verdade, né? Veia vai trazer o sangue para dentro do coração e a artéria leva o sangue para fora do coração. Sempre vai ser essa a ideia, beleza? E aí elas desembocam aqui no átrio direito, né? Trazendo sangue venoso para dentro do coração, né? Então, ocorreu lá a hematose celular, o sangue oxigenado liberou o oxigênio e as hemácias captaram o CO2 e agora elas trazem esse sangue, né? Elas trazem agora esse CO2, né? Junto à corrente sanguínea ali para dentro do coração, mais especificamente para o átrio direito. E aí esse átrio direito ele vai encher de sangue, né? E aí quando ele enche de sangue, ele bombeia o sangue para o ventrículo direito. Esse sangue venoso, né? Ele é bombeado para o ventrículo direito e ele depois vai ser bombeado pro tronco pulmonar. E aí o tronco pulmonar, como eu tinha falado, ele sai daqui do ventrículo direito e se ramifica em duas artérias, beleza? Artérias pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, por conta do fato da gente ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo, beleza? Os pulmões direito e esquerdo. Beleza. O sangue venoso, agora ele vai ir para o coração. Ou para o coração, vai para os pulmões, beleza? Lá nos pulmões, ele vai ser
oxigenado. Lá nos pulmões vai acontecer a hematose pulmonar, né? E aí esse sangue ele vai chegar aqui nos pulmões, ó. Aí aqui, ó, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, beleza? E aí aqui nos pulmões, esse sangue ele vai ser oxigenado, beleza? E aí como que ele volta para o coração? Não sei, vocês se lembram que eu falei que tinham veias pulmonares aqui? Então, as veias pulmonares elas também vão ir para os pulmões, mas especificamente vão estar presentes lá nos pulmões e elas vão trazer o sangue de volta para dentro do coração. Mais especificamente para o átrio aqui, ó, átrio esquerdo, beleza? E aí o sangue ele retorna por uma veia para dentro do coração. Por isso que a regra geral é: veia leva sangue para dentro do coração, artéria leva para fora, beleza? E aí o sangue volta para dentro do átrio esquerdo oxigenado, beleza? E aí depois disso ele é bombeado para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a aorta, beleza? E aí a aorta, que já tá uma bosta o desenho, né? Ela vai ter a sua parte ascendente, né? O arco da aorta e aquelas outras artérias que eu falei, né? Que se ramificam ali a partir do arco da aorta, beleza? E é isso. E aí o sangue ele é levado para diversos outros tecidos do nosso corpo, né? E aí você percebe que o lado esquerdo fez a função de circulação sistêmica e o lado direito a circulação pulmonar, beleza? Isso aqui é o básico, né? É o básico. Eu vou explicar agora sobre o funcionamento das válvulas, mas eu antes vou voltar lá pro livro, porque a imagem de lá é melhor do que nos desenhos, né? Mas eu só queria fazer um desenho esquemático porque é difícil de ver no livro, né? Isso. Bom, que nem eu havia falado, né? Veia cava superior vai captar, né? Vai trazer o sangue advindo, né? Da cabeça e da extremidade superior. E aqui a veia cava inferior vai trazer o sangue advindo do tronco e das extremidades inferiores. Beleza? Aqui a gente vai ter mais especificamente a demonstração das válvulas, beleza? Eu vou fazer um negócio aqui, faz até tempo que eu não uso isso, nem sei se funciona ainda. Eu vou tentar aqui, peraí. Deixa eu abrir esse negócio aqui pra ver se isso aqui funciona ainda. Acho que funciona, hein? Deixa eu abrir aqui. Aí, legal. Bom, basicamente eu vou fazer aqui, ó, em verde, que é uma cor de... Aqui a gente vai ter as válvulas. Opa, aí foda também, não sei nem usar o negócio. Aqui, ó, aqui a gente vai ter uma válvula, aqui outra válvula, aqui mais uma válvula e aqui mais uma válvula, beleza? Ponto importante, eu vou botar a setinha aqui, ó, de vermelho não, né? Vou botar de amarelo. Essas válvulas aqui, ó, elas recebem um nome específico, beleza? Essa e essa. Elas são chamadas de válvulas semilunares, beleza? Essas válvulas, elas têm nomes, né, próprios. Essa aqui pode ser chamada de válvula pulmonar ou válvula do tronco pulmonar. Você vai depender da bibliografia, onde você vê o nome dela, né? E essa aqui é chamada de válvula da aorta, beleza? Essa aqui, válvula da aorta, beleza? Só virar aqui para melhorar. E essa aqui chamada de válvula da aorta, beleza? Essas aqui são as válvulas atrioventriculares, vou colocar elas aqui em vermelho agora. São as válvulas atrioventriculares, beleza? As válvulas atrioventriculares, elas vão receber o nome de válvula atrioventricular direita e atrioventricular esquerda, beleza? Outra característica que a gente percebe no coração, nesse corte, é que o lado esquerdo você tem uma maior quantidade de músculo, beleza? Isso porque
a gente tem uma certa maior demanda pelo ventrículo esquerdo por conta do fato desse ventrículo bombear sangue para os diversos tecidos do corpo. Então você precisa de muita força para você ter um bombeamento ou, no caso, um fornecimento de sangue adequado para essas regiões, né, para esses outros tecidos. Então por isso que tem uma camada muscular mais espessa a região do ventrículo esquerdo aqui, beleza? Mas os funcionamentos das válvulas são o seguinte, né? As válvulas, durante o momento em que o ventrículo ali, que o átrio está se enchendo, elas ficam fechadas, beleza? E aí fechadas não, né? Elas ficam abertas, e aí quando o sangue ele é totalmente levado para o ventrículo, né? Tem alguns pontos a se destacarem aqui, né? O ventrículo, ele se enche automaticamente enquanto o átrio está se enchendo, porque aqui dentro do coração vai ter uma pressão negativa, e aí essa pressão negativa faz com que o sangue entre para dentro do átrio e automaticamente ele vai passando também para o ventrículo. No entanto, nem todo o sangue passa para dentro do ventrículo, e aí o átrio ele bombeia o restinho de sangue para o ventrículo, e aí é aqui que ocorre a primeira contração, que é a contração atrial, beleza? E o que acontece? Esse restinho de sangue é bombeado. Essa válvula, ela automaticamente tem que se fechar quando o ventrículo enche. Por quê? Ela estava aberta até o sangue encher. Depois que o sangue enche, ela tem que se fechar, porque o ventrículo vai contrair e vai jogar esse sangue para o tronco pulmonar. E aí, se tiver aberta, basicamente o sangue, ele retorna para o átrio direito, beleza? Então, a primeira bulha cardíaca, o coração faz lá, tum, tá. A primeira bulha cardíaca é quando essa válvula aqui se fecha, beleza? Essa e essa daqui. Essa é a primeira bulha cardíaca. É quando essas duas válvulas aqui se fecham, beleza? Essa e essa, que são as válvulas atrioventriculares direita e esquerda. Após isso, essas aqui elas precisam estar abertas, beleza? Porque se elas estivessem fechadas, o sangue não passaria para o tronco pulmonar e também para a aorta. E o que acontece? Elas ficam abertas, os ventrículos se contraem e aí o sangue é jogado para o tronco pulmonar e jogado para a aorta, beleza? Logo após isso, essas válvulas elas precisam se fechar. E aí elas se fecham e elas evitam o retorno sanguíneo para dentro dos ventrículos de novo. Ponto importante, essa é a segunda bulha cardíaca. É o segundo barulho que a gente ouve no coração, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Mais uma coisa importante. O nome disso é válvula, beleza? Válvula, não válvula. Show. Voltando pra cá, vou desenhar outra batata aqui, né? Que não sei desenhar a cor do coração. Mas então, basicamente, eu vou até mudar aqui a cor agora. O coração ele tem que ter revestimentos, né? Assim como todos os tecidos do nosso corpo, eles são revestidos, né, de tecido conjuntivo. E o coração não é diferente disso, né? O coração ele vai ter um revestimento interno, né? Que é o endocárdio. É como se ele revestisse as paredes internas do coração, né? O endocárdio, então, ele reveste internamente. E aí a parede do coração vai ser formada pelo endocárdio, vou botar de amarelo agora aqui, pelo miocárdio, beleza? E aí também vai ser formado a parede do coração por mais uma estrutura Espera aí. Ao redor dele aqui, Opa, desenhei muito mal. Ao redor dele aqui, Caraca, ficou muito bom isso até. Que é o pericárdio. Bom, o pericárdio, ele vai possuir... existem dois tipos de pericárdio. Pericárdio seroso e o pericárdio fibroso. O pericárdio seroso,
ele vai ter duas lâminas. Ah, essa porra, bicho. Cara, eu sou ruim demais usando esse negócio, velho. Beleza? E vai ter também o pericárdio fibroso, que eu vou desenhar de outra cor aqui. Aí aqui vai ter pericárdio fibroso e essas duas camadas, pericárdio seroso. 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 Fibroso. Eu vou botar só fibro só. Senão demora muito. Beleza. E aí, o seroso vai ter duas divisões. No caso, vai ter a lâmina visceral. Vou botar verde visceral e a lâmina parietal. A lâmina visceral, aquela que está encostada na víscera, essa vermelha aqui. Lâmina parietal, essa aqui, que está próxima ao pericárdio fibroso. O livro que eu uso, ele diz que a lâmina visceral ela forma o epicárdio, é também chamado de epicárdio, e aí junto, então, o epicárdio mais o miocárdio mais o endocárdio formam, né, as três camadas aqui, ó, da parede do coração. Lembrando que o epicárdio é o mesmo que a lâmina visceral do pericárdio seroso, beleza? Que é formado pela lâmina parietal visceral. Essa região aqui, ó, que eu vou pintar de cinza. Cinza? Não, vou pintar de verde. Não, verde não, rosa, pra ficar diferente. Cadê aqui o negocinho aqui? Ela é... Isso aqui, ó, é chamado de cavidade do pericárdio. Beleza? Essa cavidade do pericárdio é um espaço virtual entre as duas lâminas, parietal e visceral do pericárdio. E nessa cavidade do pericárdio tem um líquido, beleza? Que facilita o movimento, né, do coração durante as contrações, torna o movimento mais livre. E isso a gente tem em outras regiões também, como no pulmão, né? A pleura tem essa mesma ideia, vai ter duas lâminas, a parietal e a visceral. Essa ideia também está em bolsas. Na verdade, isso aqui também é chamado de bolsas, né? E essas bolsas elas estão presentes em outras regiões também, tem as bolsas subcutâneas e etc. Essa aqui é a imagem boa, né? Que não é eu que desenhei. Coração, aí aqui lâmina visceral do pericárdio seroso, lâmina parietal, espaço. Esse espaço vago aqui é a famosa cavidade do pericárdio, que é o espaço virtual, e aqui o pericárdio fibroso, beleza? Que serve para fixação do coração, proteção dele. Aí aqui tem o coração, né, cortado, e aí aqui a gente vai ter o miocárdio, e aqui, ó, internamente revestindo o endocárdio. E aí essas três estruturas, o endocárdio, o miocárdio e essa lâmina visceral aqui, ó, do pericárdio seroso, que é chamado de epicárdio, formam as três camadas da parede do coração. Tá escrito até aqui, eu acho isso. Deixa eu encontrar aqui que eu não sei onde tá. Não é aqui.
É aqui, ó. Porra, cadê aquele negócio lá? Eu tinha lido esse tempo atrás aqui, pô. Acho que é aqui. Não. Ué, pera aí, eu vou encontrar. Aqui, ó, achei agora. Endocárdio, miocárdio e epicárdio.